Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, iniciamos o mês de junho, mês que nós celebramos tantas festas bonitas dos santos tão queridos no Brasil, de uma forma especial no Nordeste. Queremos abrir o coração para Jesus neste tempo, para vivermos bem estes dias que o Senhor nos propõe. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 10, de 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritou mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, é bonito a gente perceber neste tempo comum que nós estamos vivenciando, Jesus que ele é um itinerante. Ele vai caminhando com seus discípulos para poder anunciar a boa nova do reino, para ser presença na vida das pessoas, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Muito bonito a gente ver isso, que Jesus caminha na história da gente e que o modo dele evangelizar é justamente este, o modo do caminho. É no caminho, é na nossa história, no percurso da nossa vida, que ele vai falando aos nossos corações, falando da nossa vida. Isso nos ensina muito, que também a nossa espiritualidade deve levar em conta isso, que é no caminho que nós vamos fortalecendo o nosso encontro com Deus, que nós vamos despertando cada vez mais para estar nesta intimidade com o Senhor. Muitas vezes podemos nos preocupar, ficar pensando como desenvolver uma espiritualidade assim, assado. É preciso lembrar que a espiritualidade cristã é muito a espiritualidade do cotidiano. Nós vamos experimentando Deus no nosso dia a dia. Temos momentos fortes de oração para poder ouvir o que o Senhor nos tem a dizer, mas também colocamos em prática aquilo que Ele nos pede no nosso dia a dia. Porque se não for assim, não tem sentido a gente rezar, a gente escutar a palavra, se não for para colocá-la em prática no dia a dia das nossas vidas, no nosso cotidiano. E nesse seu percurso, Jesus vai encontrando pessoas nas situações concretas em que cada um vive. E hoje ele encontra então com o cego Bartimeu, que tem uma identificação, é filho de Timeu, é uma pessoa certamente que é conhecida ali na região, né? E tem um nome, é alguém que tem uma identidade, que tem uma história. E Jesus vai entrar na história deste homem. O cego, ao perceber Jesus passar, ele enche-se certamente de confiança e ele então dirige-se a Jesus. Filho de Davi, tem piedade de mim. É bonito essa frase dita por Bartimeu, porque ela revela que ele é um homem que tem uma confiança na promessa de Deus. Tem uma confiança na promessa que foi entregue por Deus ao povo da aliança, porque ele chama Jesus de filho de Davi. E a promessa é que da descendência de Davi surgirá o Redentor da humanidade, o Messias. Então, Bartimeu é alguém que tem confiança porque foi formado dentro desta concepção
da religiosidade. E agora ele tem a possibilidade de não somente ter a sua confiança, mas experimentar esta sua confiança se fazer realidade em sua vida. E o primeiro passo é justamente ele implorar, ele abrir a sua boca e dirigir-se àquele que tem a possibilidade de conceder a este homem a graça que ele está necessitando. Pede, depois volta a pedir, e Jesus então pede que ele se aproxime. Meu irmão, minha irmã, quando nós pedimos com fé, com confiança, nós somos acolhidos de verdade pelo Senhor. Ele escuta o nosso pedido, Ele escuta o nosso coração necessitado, Ele acolhe a nossa necessidade como uma necessidade real que precisa ser escutada e acolhida na totalidade por Ele. E quando isto acontece, da abertura da nossa parte para a Ele nos dirigir, Ele abre inteiramente o seu coração, os seus ouvidos para nos escutar. Então, quando tiver necessidade, não tenha medo de clamar ao Senhor, de falar com Ele o que você está necessitando, reconhecendo que Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, é aquele que pode nos iluminar para encontrarmos a verdadeira saída para as dificuldades que nós estamos enfrentando. Hoje eu escutei uma frase muito bonita, onde um médico ele dizia que quando ele vai operar, que ele faz tudo, mas na hora que o tudo que ele pode fazer não dá mais, que aí é a hora total de Deus, e que Deus, a especialidade dele, assim como os médicos têm suas especialidades, a especialidade de Deus é fazer milagre. É bonito a gente ouvir isso, porque a especialidade de Deus é amar, e o milagre é um grande sinal do amor de Deus, que deve ser acolhido por nós. E Jesus então chama Bartimeu para experimentar esta graça do milagre. E Jesus então dirige-se a ele: o que eu quero? O que você quer? O que você deseja? Jesus sabia o que Bartimeu precisava, mas foi necessário que ele dissesse que ele queria ver, porque Jesus, ele respeita a nossa vontade, ele faz aquilo que nós permitimos que ele faça. Ele deseja que nós busquemos o melhor e, abertos ao melhor, ele vai dizer o seu sim em nossas vidas. E o milagre acontece. E Bartimeu volta a ver. E Bartimeu faz a experiência de ter a possibilidade de não só agora escutar a Jesus, mas de vê-lo, de experimentá-lo na totalidade. Isso é graça de Deus, mas é fruto também da fé de Bartimeu. Jesus vai dizer: vai, a tua fé te curou. Por quê? Porque precisou que Bartimeu proclamasse a sua fé, a sua crença em Jesus, para que o seu coração e a sua vida se abrisse a fim de que o milagre pudesse acontecer. E você, meu irmão, minha irmã, acredita de verdade em Deus? Você tem fé de verdade? Deixe a sua fé abrir-se cada vez mais a Deus, para que a graça dele possa acontecer em sua vida. Um abraço forte e fique com Deus e com a bênção dele, Pai e Filho e Espírito Santo. Fica com Deus, um dia abençoado para você, querido irmão, querida irmã.